Olá, amados, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, última semana do mês de setembro, último domingo do mês, 27 de setembro de 2020. Estamos aqui nesta manhã para a transmissão da Palavra de Deus, para que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, o teu lar, os teus planos, os teus projetos. Que Deus te abençoe nesta manhã. Antes de começarmos, antes de dar início, eu peço a você que nos ajude a manter esse canal no ar. Pastor, como que eu faço para manter o seu canal no ar? É simples, vai lá na plataforma do YouTube, Pastor Fabiano Costa, Gladiador, tem um botãozinho vermelho, você clica lá, inscreva-se, inscreve aí no canal, ative o sininho para você receber as mensagens, para você receber os vídeos quando tiver vídeo novo. Compartilhe a mensagem do Senhor, você vai estar propagando o reino dos céus. Compartilhe com quem você ama, com quem você quer alcançar. Pregue essa palavra através do teu coração, do teu amor, compartilhando ela. E curta os vídeos, assistam os vídeos até o final, que isso é muito bom. Isso passa para o YouTube o seu interesse pelo canal. E aí o YouTube vincula ainda mais e alcança mais pessoas. Nós não temos esse canal para ganhar dinheiro, para se tornar popular, nada disso. Esse canal foi criado há muito tempo atrás, precisamente há 5 anos atrás, e ele ficou parado. E aí, em plena pandemia, surgiu a oportunidade de usar o canal para continuar pregando a palavra de Deus, e a gente já tinha um canal pronto. Olha só como é que Deus é tremendo. Há 5 anos atrás o canal foi feito, mas ele só veio ser usado agora. Tudo é no tempo de Deus. E nesta manhã eu quero que você pegue a palavra do Senhor, tá? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 14. João 10, do 1 ao 14. Nesse texto há um versículo muito conhecido que você já ouviu demais. Talvez você não tenha prestado atenção porque que ele é tão dito e de forma errada, interpretado errado. Então hoje você vai aprender um pouco sobre isso. O versículo mais conhecido desse texto é João 10,10, que diz que o ladrão veio não somente para roubar, mas para matar e destruir. Então o ladrão ele vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz que ele veio para que todos nós tivéssemos ou tenhamos vida e vida eterna e abundância. Amém? Mas vamos lá ao capítulo, no versículo 1 em diante, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge
porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Amém. Senhor, a graça te damos por essa mensagem, por essa palavra. Entendemos e aceitamos e guardamos em nosso coração que a tua palavra é a verdade. Aplica, ó Deus, no mais profundo do nosso ser, da nossa alma, para que ela possa germinar, para que ela possa frutificar de dentro para fora, para que nós possamos dar os melhores frutos, exalar o bom perfume de Cristo. Muito obrigado, ó Deus, nesta manhã. Guarda o teu povo, abençoa o teu povo. Proteja-os, ó Deus, dos lobos vorazes, dos falsos profetas. Ó Deus, guardem o teu rebanho, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, o Senhor Jesus, ele começa a pregar o evangelho, a revelar-se ao povo, e ele chama os seus discípulos à parte e começa a falar para os seus discípulos quem ele era e o que ele estava ali fazendo. Então ele começa a dizer para os discípulos, nesta parábola do bom pastor, ele começa a dizer que na verdade é aquele que não entra pela porta, e a porta é ele, tá? Tem que se deixar bem claro que a única forma de se entrar no céu é através de Cristo Jesus. Não se entra no céu através das boas ações, da caridade. Não se entra no céu através do dinheiro, da distribuição das riquezas. Só há uma forma, só há um mecanismo de se entrar no céu. E a única forma de se entrar no céu é pela porta. E a porta se chama Jesus Cristo, se chama Cristo Jesus. Isso tem que ficar bem claro para os irmãos. Não se entra no céu pela igreja. Não se entra no céu pela igreja. Não se entra no céu pelo pastor. Não se entra no céu apenas pelo batismo. Não se entra no céu tomando ceia. A única forma de se adentrar o céu, as mansões celestiais que já foram preparadas desde a fundação do mundo, é através de Cristo Jesus, o bom pastor, a porta das ovelhas. Então, o Senhor Jesus está dizendo que, na verdade, aquele que não entra pela porta, aquele que diz que há outros caminhos para se entrar, esse é ladrão e esse é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse sim. Aí Jesus está dizendo, eu vou entrar pela porta do meu Pai. Esse é o bom pastor, que vai entrar pela porta, vai encontrar as ovelhas lá, e ao chamar as ovelhas ouvirão e reconhecerão a sua voz, porque ele é o bom pastor. Jesus, então, vendo que eles não compreenderam de forma mais simples o que Jesus estava dizendo, então Jesus tornou a dizer-lhes novamente a parábola, mas de uma outra forma, numa forma mais íntima ao entendimento deles, ao conhecimento deles. E aí Jesus diz, todos quanto vierem antes de mim, todos aqueles que vieram antes de mim, dizendo que eram Cristo, ou que era isso, ou que era aquilo, Jesus está dizendo para eles, eram ladrões, eram salteadores. Então veja bem, queridos, Jesus veio, deixou a sua mensagem. Sem essa mensagem, você não estaria ouvindo essa palavra, eu não estaria aqui pregando. Ele morre na cruz do Calvário, morreu no meu lugar, no seu lugar. Aquela cruz estava ali preparada, era para nós éramos os malfeitores, nós éramos os bandidos, nós éramos os pecadores. Jesus não, mas o Senhor deu a sua vida em detrimento da sua vida, da minha vida, para que hoje eu e você, nós, a igreja, tivéssemos vida e vida em abundância. Então Jesus morre na cruz, verte o teu sangue,
e ali nos lava de todo pecado e nos traz a vida eterna. E aí Jesus continua dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, tá? Virá o Consolador, o Espírito Santo, o que testificará de mim, o que falará de nós, né? Do meu Pai, de mim para você, no mais íntimo, no mais profundo do teu coração. Mas eu voltarei, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para buscá-los. Então Jesus está dizendo: olha só, eu vou, mas virão pessoas antes da minha volta novamente, que tentarão enganar vocês, tentarão falar com vocês de uma outra forma, numa outra linguagem, ao qual eu não disse. Eles não passarão por mim, pela porta, eles pularão o aprisco, eles entrarão pelo telhado, eles farão qualquer loucura para ter vocês como comida de lobos para eles, para que vocês sejam a carne de sustentação desses lobos vorazes. Então Jesus está dizendo que esses que estão vindo antes dele são ladrões e salteadores. Não entraram pela porta, não foram chamados pelo Senhor. E ele vai dizer: eu sou a porta. Olha o que Jesus está dizendo: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, vai se salvar, vai entrar, vai sair e vai achar pastagem. Então quero dizer para você que quem passa por Jesus, quem entra por Jesus, vai encontrar descanso para a alma, vai encontrar pastagem, vai encontrar proteção, vai encontrar vida eterna. Então só há um único meio, só há um único caminho: Cristo Jesus. Não há outro, não há outro. Não há outro nome, não há outro método. Você não precisa fazer nenhum esforço, você não precisa andar de joelho, você não precisa deixar cabelo crescer, você não precisa fazer promessa, não precisa fazer nada. O que você precisa é de arrependimento do seu passado, do seu pecado, das suas práticas erradas e entrar pela porta chamada Cristo Jesus. E aí sim, o passado já não mais lhe será vendido, o passado não mais lhe será posto à tua frente, o passado não mais lhe acompanhará, mas uma nova vida em Cristo Jesus. Você não precisa comprar, você não precisa vender, você não precisa jurar, você não precisa nada disso. A única coisa que você precisa é passar pela porta do bom pastor, Cristo Jesus. E aí o Senhor Jesus continua dizendo que o ladrão, aí são esses que vêm antes do Senhor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim. Jesus insiste, afirma e deixa bem claro: o ladrão ele veio para te roubar, ele veio para te matar, ele veio para te destruir, mas eu não. Eu vim para que você tenha vida em abundância. Tá ruim aí, amado? Tá ruim aí, amada? Tá difícil? É muito sofrimento, é muito problema? A palavra de Deus não diz que você não iria passar por isso. Pelo contrário, Jesus Cristo diz que ele também venceu todas essas aflições. E ele diz: olha, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, se alegre. Eu venci o mundo, eu venci as aflições para dar a você um local de descanso, de pastos verdejantes, para que você possa ter vida e vida em abundância. Ao contrário dos falsos pastores, desses falsos apóstolos que se intitulam apóstolos, desses bispos missionários que estão por aí pregando mentira, pregando o ventre deles mesmo, ao contrário destes que pregam um evangelho que não é o evangelho da cruz, não é o que a Bíblia diz, Jesus está dizendo: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o ladrão, o bandido, o mercenário, o que não é
pastor, aquele que não entrou pela porta, de quem não são as ovelhas, se o lobo vier, ou seja, se vier outro ladrão, outro mercenário, falando melhor do que ele, pregando melhor do que ele, com ideias melhores do que ele para te seduzir, ele vai abandonar você, vai deixar você e vai deixar, que o lobo, o próximo, te devore. O mercenário foge, porque o mercenário não cuida das ovelhas. Jesus, ele foi bem claro. E o que essa palavra, o que essa mensagem nos traz no dia de hoje? Nos dias de hoje nós vemos aí muitos que se intitulam pastores, outros que foram até ordenados pastores, numa plataforma diferente do que o Evangelho diz. Eles são fariseus, igual os fariseus eram no tempo de Jesus. São egoístas, são avarentos, jactanciosos, muitos mentirosos, pregam os seus interesses, colocam as suas igrejas como se fossem deles. Tem pastores por aí, fique atento. É bom que você peça o CNPJ da igreja para saber se realmente está em nome da igreja, tá? Mas tem muitos por aí que colocaram a igreja, o terreno, em nome de seus parentes, em nome de filhos, mulheres, parentes, amigos. Sabe por quê? Porque quando o pecado for revelado dessa gente, quem tem que ir embora dessa igreja não é ele, é você que vai ter que ir embora, porque a igreja dele nunca foi de Cristo. Tem associações, convenções que dão legitimidade, legalidade aos lobos devoradores. São homens que estão mais interessados no seu dízimo e na sua oferta do que na sua salvação. São homens que estão mais interessados em ver números em suas igrejas, de te ver sentado no banco ouvindo as baboseiras que eles pregam, usando a palavra de Deus, porque estão interessados no seu dinheiro, do que te trazer uma palavra de confronto, do que te confrontar o seu pecado, confrontar o seu erro. São homens, lobos vorazes, devoradores, que usam o seu dinheiro, a sua oferta, o seu dízimo para práticas pecaminosas, libidinosas. São homens ladrões, bandidos, devoradores, conforme o texto bíblico diz. É deles que Jesus está falando, que usam a plataforma, o púlpito lá em cima, o altar, e diz que aquele altar é de Deus. Deixa eu falar com você, púlpito de igreja, altar de igreja não é de Deus. O que é de Deus é o teu coração, é o coração do sacerdote que está ali pregando. Altar, plataforma, isso é coisa humana. E usam aquilo ali para dizer que é de Deus, e traz tanta santidade aquela pedra, aquele piso, aquela forma onde fica a Bíblia ali, o leitoril, o púlpito, fala tanto daquilo ali, coisas que a Bíblia não fala, não diz, vai te enganando e você vai acreditando que aquilo ali é santo e não é santo, entendeu? Não tem nada santo ali. Pessoas que usam aquilo ali, usam a palavra para enganar a você, sabe por quê? Eles nunca viram uma carteira de trabalho na vida deles. Muitos nunca trabalhou na vida. E outros que trabalharam, viram que ser pastor é um ótimo caminho financeiro, porque ganhariam mais do que se tivesse com a carteira de trabalho assinada. Não paga imposto, você paga as contas dele, né? Paga água, paga luz, dá compra, não é? Paga INSS, paga até plano de saúde para ele e para sua família. Enquanto o pobre coitado da ovelha está ali na igreja mendigando, passando necessidade, passando fome. E eles ficam lá pregando. E outra, ainda ameaça suas igrejas, ameaça as ovelhas, dizendo que ele é santo e que aquele que se levantar contra ele é amaldiçoado e Deus vai punir. Tudo mentira. Tudo mentira, conversa fiada desses vagabundos, ladrões, roubadores, vendilhões do templo. Esse tipo de mensagem que a gente prega aqui os confronta, eles têm raiva, eles odeiam. Se pudesse, mandava até matar a gente, porque a gente está falando a verdade do que eles fazem de verdade.
Eles são ladrões, são bandidos. Enganam a igreja, arrumam amantes, adulteram. Tem pastor aí, queridos, que tem 2 mulheres, 3 mulheres. E as ovelhas estão lhe sustentando, a família dele e as amantes. Tem pastor aí, querido, que rouba você descaradamente e bota ali um tesoureiro, ladrão, bandido quanto ele, paga o tesoureiro, dá também uma merrequinha para ele, para que ele maqueie a safadeza e a sacanagem do que eles fazem dentro das igrejas. Isso, o Senhor Jesus está falando com você. E você precisa ouvir a voz do pastor. Você precisa ouvir a voz do bom pastor, daquele que é a porta, daquele que trouxe a verdade, daquele que morreu por você na cruz do Calvário. Deixar de ser enganado, deixar de ser ludibriado, deixar de ser conduzido por lobos vorazes, por ladrões, por salteadores. A Bíblia está dizendo isso bem claro. A Bíblia diz, olha, o ladrão ele não vem senão para te roubar, para te matar, para te destruir. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eles estão roubando a glória de Deus. O texto está dizendo, Jesus está dizendo, olha, esses caras estão roubando a minha glória, a minha manifestação. Pastor, mas na igreja, olha, eu vi um irmão sendo curado, eu vi isso. Amados, Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23 vai dizer, é em nome de Cristo que as coisas acontecem. Pode ter um adúltero, um pecador lá em cima falando para você, mas Jesus jamais deixará de agir na tua vida quando a tua fé se torna aguerrida em Cristo Jesus. E aí Deus vai ouvir a tua oração, não a pregação do ladrão. Coloca silicone nas esposas, troca de carro todo ano, ainda diz que é bênção de Deus. Olha, Deus está me abençoando, um ano do sobrenatural, um ano das alianças, um ano disso, um ano daquilo. Que bênção é essa que só vem para esse lobo, que só vem para esse ladrão, que só vem para esse salteador? Enquanto o irmãozinho está lá, trabalha o mês todo, ganha salário mínimo, a bicicleta está com o pedal quebrado, o cilinho arrebentado, mas ele é fiel ao Senhor, ele é dizimista, ele é ofertante, e ele não consegue trocar de carro. E esses lobos, bandidos, safados, devoradores que Jesus diz que você não está orando direito, diz que há pecado na sua vida, diz que você está com alguma coisa errada, é que você está faltando os cultos, é que você não fez o voto, é que você não comprou isso, é que você não comprou aquilo. Mentiroso. Sabe por que ele troca de carro todo ano? Porque você financia isso para ele. Porque você dá isso para ele. E nunca pediu contas à igreja do que é gasto, de quanto ele ganha e de quanto é as entradas da sua igreja. Eu estou dizendo para você aqui que o Senhor Jesus está voltando, querido. E que isso também vai ser cobrado de você. Porque você, com a palavra de Deus na tua frente, com o evangelho na tua frente, você acredita em todas as lorotas contadas e pregadas por esses bandidos salteadores. Fazem negociatas, apoiam corruptos, andam com bandidos, estende a mão para qualquer um. Aqueles que os beneficiam são aqueles que andam com ele. Se você não tiver nada para beneficiar o ladrão, o bandido, o salteador, o lobo, ele manda você rodar. Ele manda você embora, porque você não tem mais nada para você dar para ele. Quantas ovelhas foram sugadas por esses lobos até não ter mais nada e depois abandonado? É isso que Jesus está dizendo. Olha só o que o versículo 12 vai dizer. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando ele vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quantas pessoas estão abandonadas aí? Quantas pessoas estão trancadas dentro de casa dizendo que não quer mais ir para a igreja? Estão zangadas com Deus. O problema não é a igreja, o problema não é Deus, o problema foi os lobos que te enganaram. E este é o momento de você levantar a cabeça, levantar aí da cama, do sofá, levantar da mesa, da onde você está, tomar uma posição diante de Cristo.
ainda há profetas de Deus pregando a verdade, ainda há igrejas sérias pregando a verdade. Tem muito pilantra, tem muito safado, tem muito lobo? Tem. Tá assim, ó, 99,9% dessa pastorada hoje no Brasil, desses apóstolos, desses bispos aí, 99,9% são lobos. Eles pregam aquilo que lhe agrada para conquistar você, para manter você na igreja. Porque você não vai ouvir na igreja palavras de adultério, contra adultério, você não vai ouvir pregação contra pecado, você não vai ouvir pregação contra maçonaria, contra espiritismo, contra nada disso. Sabe por que você não vai ouvir? Porque isso traz confronto, traz transformação, deixa as pessoas chateadas, zangadas, mas a palavra corta e ela salva, ela tira o pecado de dentro do homem. Mas igrejas que pregam assim, elas hoje estão vazias. Porque as pessoas estão buscando igrejas que pregam facilidades, que não mexam com os seus pecados. Então, se você tem pastores que pregam facilidade, que não vai mexer com o seu pecado, é também para você não mexer com o pecado deles. É também para você não incomodá-los em seus pecados, não incomodá-los nas suas mentiras, nos seus roubos. Então, Jesus está dizendo, eles são mercenários. Eles estão aí não somente para pregar o evangelho da verdade, que isso eles não vão pregar, eles estão aí para te roubar, para matar, para te destruir. Eles matam vocês, pregando a um Cristo que não existe, um Cristo que vai passar a mão por cima de você, porque Ele é amor. Isso não existe. Eles deixam de pregar um Cristo ressurreto, que vai voltar, e que no dia do juízo vai punir todo o pecado, vai te deixar fora do céu se você chegar lá cheio de pecado, se você não abandonar as práticas pecaminosas, tá? Eles não pregam esse Cristo, porque Ele quer que você entenda que ali onde você está é uma igreja que abraça a todos, acolhe todos. Olha, queridos, a nossa igreja abraça todo mundo, acolhe a todos, mas quando passam pela porta do aprisco, elas precisam ser alimentadas pelo bom pastor e pela palavra da verdade. E aqueles que não ficam, conforme muitos já passaram pela nossa igreja e já foram, não ficaram porque eles não queriam largar as suas mazelas, não queriam deixar os seus pecados. Foram homens e mulheres que fizeram promessa em cima do altar, que eles dizem que é santo, e não cumpriram. Foram homens e mulheres que fizeram promessas orando a Deus na frente de muita gente e não cumpriram, foram embora. Sabe por quê? Porque não querem deixar as suas práticas pecaminosas, não querem deixar as suas mazelas, não querem deixar os seus pecados, querem permanecer servindo a Deus no pecado. E isso Deus não aceita, por isso que não estão mais com a gente. E muitos fazem isso. Muitos virão e muitos irão, mas só as verdadeiras ovelhas ficam no aprisco que é do Senhor, aonde são verdadeiramente alimentados pela palavra de Deus. São pessoas que dão mais ouvido ao crente fofoqueiro, linguarudo, maldizente, que é apenas crente. Por que crente, pastor? Porque o diabo também é crente, ele crê, só com uma diferença: o diabo ele crê que Jesus existe, que Deus é juiz, e estremece, mas esses crentes não, eles creem e continuam no pecado. E aí a gente já sabe que no dia do juízo final, eles ouvirão a palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque essa gente, eles querem satisfazer o agora, o pessoal. O lobo, ele nunca vai tirar do bolso para te ajudar. O lobo, o ladrão, o salteador, ele nunca vai meter a mão no gasofilaço da igreja, chamar a igreja, chamar a direção e dizer: olha, vamos ajudar o irmão fulano de tal que está precisando de um remédio, vamos ajudar o irmão fulano de tal que está desempregado. Ele nunca vai fazer isso. Antes, ele vai proteger o tesouro, o ouro do gasofilaço, porque ele interessa, porque no final do mês ele precisa receber. Pode ver que muitos durante a pandemia estavam forçando as cidades, os prefeitos, os governantes a liberar o culto. Por quê? A desculpa deles era que as ovelhas estavam doentes, que as ovelhas estavam depressivas, que as ovelhas estavam chorosas. Ei! Ovelha depressiva, doente, chorosa, que carrega o nome de Cristo, está com problemas espirituais. Porque quem tem a Cristo latente dentro de si, quem tem a ação do Espírito Santo dentro de si, não tem tempo para encontrar tristeza, nem para ficar deprimido, nem para ficar choroso. Pelo contrário,
É momento de reflexão, é momento de entendimento, é momento de pôr a casa em ordem, é momento de ajustar a família, de ajustar a vida, que é momento melhor, mais propício do que você passar dias e mais dias dentro de casa com a tua família. Então, se for isso que esses lobos, bandidos, ladrões, salteadores estavam dizendo, que o povo estava passando mal dentro de casa, estava sofrendo dentro de casa por falta da igreja, o que dizer de Noé? Os seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua esposa, que passaram 1 ano dentro de uma arca, trancados, no meio do nada, flutuando nas águas do dilúvio, cheios de animais. Você imagina o cheiro, o fedor que era dentro daquilo. 1 ano trancado dentro daquilo. Ali a Bíblia não relata depressão, a Bíblia não relata saudade da terra, a Bíblia não relata saudade dos irmãos, a Bíblia não relata nada disso. A Bíblia relata ali obediência. Noé foi obediente em tudo. Durante 100 anos ele construiu uma arca enquanto as pessoas zombavam dele, diziam: você é doido, você está construindo uma arca aqui, não chove, não acontece nada aqui, e você está construindo isso, você está pirando. E a palavra diz que enquanto Noé pregava o evangelho de salvação, através da construção da arca, o povo casava, dava-se em casamento, bebia, fornicava, adulterava, se divorciava, dava festa, matava, roubava, até que veio o dilúvio. Deus trancou Noé dentro da arca com a tua família, e a água veio e matou a todos. A pandemia veio para colocar um ponto de divisor de águas na humanidade. Ou você é de Cristo Jesus, ou você é igual às pessoas que pereceram nas águas do dilúvio. Ou você entra na arca como Noé entrou, ou você morrerá pelo dilúvio. E aí os lobos vorazes trazem uma mensagem metódica, cheia de esquema e de emoção, de fatos emocionais, de psicologia, porque o interesse deles é que a igreja volte a funcionar para que você continue dizimando e ofertando para sustentar os luxos e os pecados deles. Está aí, pastores presos por lidar com parada errada, pastores que foram denunciados por pedofilia, corrupção, adultério, pastores que estão sendo denunciados por aliciamento, por dar em cima de mulher casada. Está aí. Pastores que estão passando o rodo nas ovelhas na igreja, né? São lobos devoradores que Jesus Cristo está dizendo. Isso era preciso que acontecesse nesse tempo. A palavra de Deus ela é bem clara, em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Olha, filho, sabe porém disto, que nos últimos dias, nesses dias, os tempos seriam difíceis. Os homens seriam avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, pecadores, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, odiadores, caluniadores. A palavra de Deus não está falando do mundo, não, querido, que a palavra de Deus diz que o mundo já está morto no diabo. A palavra de Deus está falando da igreja de hoje. Essas pessoas estão dentro da igreja, praticando as práticas mais indecentes, mais pecaminosas que a palavra de Deus já anunciou. E você está aí aplaudindo essa gente. Pior, você ainda está contribuindo com o ministério dessa gente. Você está jogando aquilo que Deus te deu de bênção fora, naquilo que Deus já condenou faz tempo. Pede aí seu líder para ir na tua casa orar por você. Não hoje. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, é complicado. Mas lembra aí qual foi o dia que você ligou e ele te atendeu. Ah, pastor, ele me atendeu sim. Tá, contrarie ele. Contrarie ele, que você vai ver o lobo existente nele. São lobos devoradores. A palavra de Deus ela é bem clara. Você precisa tomar uma decisão. Ou você segue a Cristo, ou você segue os homens. Ou você procura uma igreja séria, ou você fica aí, aonde você está. Só não pode reclamar de Deus no dia do juízo final. Só não pode dizer a Deus que você não sabia. Que você, pastor, é porque lá a gente não tem certeza. Não tem certeza porque você não está orando a Deus. Porque quando você ora a Deus, o Senhor revela. Quando você é um homem ou uma mulher compromissada com Deus, o Senhor revela. Quando você é um homem ou uma mulher compromissada com a palavra do Senhor, o Senhor revela. E o Senhor te usa. Deixa Deus te usar. Cristo dá a vida.
enquanto o lobo mata. As ovelhas de Cristo foi dada pelo Pai. O lobo, ele as roubou com as suas mensagens almáticas. Essa turma que só vive atrás de apóstolo. Vou lá que apóstolo fulano está pregando. Vou lá que o apóstolo tal. Tá. Fuja dessa gente. A palavra de Deus deixou bem claro em Apocalipse 2:2. Quando o Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso: muito bom vocês que não reconhecem eles como apóstolos, porque eles não são. O céu é formado por 12 portas, 12 tribos, sobre os 12 fundamentos. São 12 tribos, 12 filhos de Jacó, não é isso? 12 apóstolos. E por que essa quantidade toda de apóstolos, de bispo, disso e daquilo? É porque ser pastor para eles já perdeu sentido. Ser pastor é sinônimo de pouca coisa, é sinônimo de pouca influência. E quem que diz que nós queremos ter influência? O gostoso, prazeroso agora é servir-se Deus, ser arcanjo. Ah, o arcanjo fulano tal vai estar pregando hoje. Olha, o vice-deus desceu, está na terra, vai pregar hoje. Mateus capítulo 7, de 21 a 23. E naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, eu profetizei, eu curei, eu batizei, eu servicei, em seu nome eu fiz tudo isso. E o Senhor vai dizer: sim, foi em meu nome, mas não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Jesus traz um alerta aqui que os lobos só pensam em si, mas os pastores que entraram pela porta, esses pastoreiam por Jesus Cristo. Muitas das vezes sem salário, muitas das vezes padecendo necessidade, muitas das vezes andando a pé, mas pregando a verdade, enquanto os lobos andam de carruagem importada, enquanto as suas ovelhas não têm nem dinheiro para pagar o aluguel. Você tem que continuar a ofertar, você tem que continuar a dizimar, sim, porque é ético, é moralmente espiritual correto, porque é do Senhor, mas não dos lobos. Quero deixar essa mensagem nesta manhã para abençoar a tua vida e para servir como alerta. Jesus Cristo está voltando e você precisa tomar uma decisão na sua vida. Aceitar Jesus, passar pela porta ou ficar fora do reino dos céus. Jesus morreu na cruz do Calvário por você, por amor a você. Ele deu a vida por você, para que você tivesse vida e vida em abundância. Que Jesus te abençoe nesta manhã. E até logo mais à noite, quando estaremos no nosso culto presencial na Igreja Batista Benesse. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.